Eu pensei em várias formas da gente iniciar essa aula, mas eu quero que você inicie ela da seguinte forma: você vai dar uma pausa aí no seu trabalho, você vai levantar da sua cadeira um pouquinho, ó, fazer aquela. Sabe? Não é aquele yes, porque eu sei que vocês não são muito da Vibe Coaching. Se tiver a galera do Vibe Coaching aí, eu colo com vocês também. Acho legal, acho da hora. Que a gente tem que expor energia pra fora. Quanto mais energia pra fora a gente coloca, mais as coisas dão certo. Porque o mundo devolve a energia que você aplica nas suas coisas. Então, ó, vai colocar uma musiquinha, vai colocar pra tocar e, ó, e vai ficar se imaginando ali, ó. Você com seu carro novo, você podendo pegar a gata ali, ó. Hoje é pela minha conta, pode comer o que você quiser, pode gastar o que você quiser. E você que tem ali um marido, sustenta teu marido. Brincadeira, galera, brincadeira. Pra gente dar uma animada, né? Essa aula aqui ela é muito importante, gente. Vai ser a aula que eu vou te ensinar a prospectar cliente. E quando eu falo de prospecção, é muito importante você entender. Eu vou te ensinar a ter mais clientes. E se eu te ensino a ter mais clientes, o que, que eu te ensino? Fazer mais dinheiro, a ter mais resultado. Então, fiz essa introdução aqui meio animada, até demais às vezes, mas vamos para a aula, vamos para a tela já. Beleza, na tela você já vai ter aqui instalado o programa. Lembra que eu falei de você já deixar ali o programa instalado certinho na área de trabalho, tudo ok, tudo rodando? Então chegou o momento da gente usar em si a plataforma. Chegou o momento em si de você usar a plataforma. Eu já deixei aqui um pouco preparado a minha plataforma, mas eu vou instruir a você fazer o preenchimento, né, desta plataforma também. Eu vou imaginar a seguinte situação: tem um serviço que eu vendo que é para advogados, puramente para advogados. E é interessante a gente usar casos reais porque você vai se imaginar no seu caso. E eu sei que pode rolar algumas dúvidas de você pensar, pô, mas como isso vai se aplicar para o meu modelo de negócio? Calma, eu vou te ensinar como usar o agente GPT nessa área, como você pode prospectar serviço, todas as partes de modo prático, beleza? Então, mesmo que você veja o meu exemplo da minha rotina, você só vai pensando em como aplicar para sua rotina, porque aí eu vou te falar, olha, nesse momento você vai personalizar de acordo com o que você vende, com o que você faz de serviço aí também. E até mesmo alguns filtros interessantes de você aplicar aqui na plataforma. Beleza? Então eu vou explicar primeiramente um pouco do serviço que eu quero prospectar aqui clientes. Eu vendo um serviço que é uma inteligência artificial para advogados. Pessoas que querem, por exemplo, colocar uma IA para atender esses clientes ali. Fazer tipo, ah, você é cliente, precisa de ajuda. Ajudar ali o time comercial a saber quem é aquela pessoa em específico. É como se fosse um funil de qualificação automático. Estou te contando a história só para você entender por que eu vou pesquisar advogado. Beleza. E eu já recebo leads do tráfego, já tenho leads ali que vêm conversar comigo, mas eu estou em um momento que eu quero fechar mais vendas. Estou com um time comercial, quero colocar mais pessoas para atender, quero ter mais leads qualificados, mas não quero investir mais em tráfego. E aí eu vou fazer uma prospecção através da ferramenta agora. Vou criar campanhas de prospecção para que eu consiga ter mais base de contato. Fechou? Então, vamos aqui para uma tela onde fica maior para vocês conseguirem enxergar tudo certinho. Então, eu estou aqui dentro da área da ferramenta em si. Qual a razão social que eu coloco? Aquelas pessoas que eu quero encontrar. No meu caso, eu coloquei a advocacia, né? Basicamente, para encontrar empresas deste ramo. Não preenchi esse código de natureza jurídica, por quê? Porque ele filtra muito. Às vezes, quando eu coloco o código de natureza jurídica, ele filtra muito e acaba diminuindo meus leads. Capital social também eu não coloco. Por quê? Se você quiser encontrar empresas de pequeno porte, você pode até colocar. Vai ser legal, vai ser um filtro interessante. Mas a minha qualificação eu deixo para fazer no WhatsApp. Ou seja, eu quero volume, eu quero números grandes, não quero uma lista pequena, eu quero uma lista enorme. Então, quanto menos filtros eu aplicar, mais números, mais contatos, mais base ele vai me dar. Estado, aqui tem um ponto importante. Eu tenho um colega que ele vende filmagem de drone, por exemplo. Ele prospecta as empresas por aqui e vende filmagem de drone, né, para ele ir lá gravar a empresa, fazer aquele vídeo bonitinho. Só que ele mora aqui em Brasília, né, ele mora aqui no DF. Imagine que ele coloque aqui para prospectar empresas do Acre. Cara, ele não consegue ir até o Acre para vender esse serviço. Então aqui é o mesmo raciocínio. Você tem que colocar a depender do seu serviço. Se o seu serviço é sem fronteiras, por exemplo, eu posso vender para qualquer estado, para qualquer pessoa, porque tudo é online, beleza. Agora, se for um serviço que você vende, que precisa ir
presencialmente no local, aí você vai ter que colocar esse filtro aqui de estado. Município, aí você consegue até filtrar mais. Por exemplo, eu quero no município X, do bairro X, no CEP e tal. Aí você já vai ter um filtro mais qualificado. Mas isso só eu recomendo se for alguma coisa que você tenha que ir no local. DDD aqui é legal também, então eu só quero pessoas que têm DDD 11, 61, enfim. Aí você vai selecionar a depender do serviço, sempre observando isso. Data de abertura. Isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente pensa, vou só pegar empresas novas, porque é mais fácil de fechar. Depende também do serviço. Por... Eita, que isso? Por exemplo, se você quer uma empresa muito nova, você consegue colocar datas menores. Eu quero empresa só de 2025. Mas empresa, em regra, geralmente é algo mais duradouro. Então, não se importe de filtrar igual eu coloquei aqui, empresas de 2022. Porque principalmente para escritório que tem mais de 10, mais de 20 anos. Lembra daquelas placas assim, de mercado? Desde 1990? Ou seja, a empresa não muda muito assim, né? Geralmente ela é algo mais fixo, a não ser que ela venha falir, infelizmente, ou tenha algum problema nesse sentido. Então não se preocupa muito em colocar datas de aberturas mais filtradas, porque as empresas vão pegar os dados aqui certinho também. Se for o caso, eu quero empresas novinhas, eu quero empresas que abriram esse ano, aí você coloca, que aí faz sentido às vezes para algum tipo de serviço. É muito provável que uma empresa nova ela não tenha muitos prestadores de serviços no sentido de tráfego pago, social media, gestão de Google Meu Negócio, que eu já usei isso aqui para vender esse serviço também. Então você tem que fazer este filtro, beleza? Situação cadastral, sempre eu vou colocar ativa, porque se eu coloco baixada, é as empresas que baixaram o CNPJ, desativaram o CNPJ. Código Senai é muito interessante você colocar, porque ele dá uma filtrada, mas é uma filtrada interessante por área. E como você encontra esse código Senai? Por exemplo, aqui eu já deixei minha pesquisa feita, código Senai de advogados. Aí, digamos que eu quero contadores, código Senai de contadores. Aí nem precisa você entrar em um site, só pegar esse número aqui e colocar lá na plataforma. Eu quero código Senai de. Deixa eu pensar em alguma coisa. De construção civil, por exemplo. Beleza. Para vender filmagem, por exemplo. Isso é um público muito bom para vender captação de imagem, captação de vídeo, porque ele sempre tem necessidade, né? Tem vários ramos, tem vários empreendimentos, então é uma boa ideia. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer uma pesquisa. Só que no meu caso aqui, galera, eu coloquei 5 pessoas para ele me dar. Por quê? Eu estou usando como exemplo, né? Então eu não quero que ela faça uma lista muito grande para que a gente consiga usar todo o passo a passo de abordagem, de conversar com essas pessoas, enfim, para que você veja o exercício prático. No seu caso, você pode colocar aqui 10 mil, 15 mil. Obviamente, às vezes ela não vai preencher a planilha toda. Vai significar que não existem CNPJs naquela quantidade inteira que você colocou. Então, ela sempre vai ter ali uma base de pesquisa. Vamos iniciar então aqui a pesquisa. Quando eu clico em iniciar, ela começa a montar a lista para mim. Vocês estão vendo aí, basicamente? Enfim, por que ela deu fim? Porque eu pedi só 5, limite 5, que estava aqui, que eu apaguei, e CNPJs encontrados 5. Eu quero mais pessoas, eu quero mais 5 pessoas. Eu inicio de novo. Aí ela vai fazer esse filtro certinho e vai substituir na planilha. Beleza. O que a gente tem que observar aqui? Ele puxou o nome fantasia da empresa, ele puxou o telefone, a razão social, o CNPJ, o capital, né, basicamente quanto que essa empresa fatura, o porte, atividade, data de abertura, motivo, situação, logrador, endereço, município, natureza, e aí por aí vai. Beleza. O que a gente vai fazer com este público aqui, com essas 5 pessoas? Nós vamos criar uma campanha. Lembra lá que eu falei sobre criar campanha? E por que eu falei que é tão importante a ferramenta? Porque se você fosse fazer isso manualmente, você ia entrar aqui, Eu vou dar um exemplo só para você que ainda está insistindo em não querer usar a ferramenta. Você vai vir aqui, aí você vai vir aqui, aí você vai digitar, eu quero encontrar advogados. Beleza. Aí eu vou vir aqui no Maps, por exemplo, que é um caminho interessante de fazer. Aí eu vou pegar aqui, aí eu vou vir aqui, caçar o número de telefone, copiar o número de telefone e mandar a mensagem. Isso é um trabalho muito longo. Aqui não, a gente já filtrou 5 pessoas, né, em poucos minutos
e eu já vou clicar aqui em enviar campanha, ou seja, colocar essa galera para receber uma mensagem minha. Cliquei em enviar campanha, já fomos para uma aba de disparo automático. Então, todos esses números que estão aqui, se for o WhatsApp, vai receber a mensagem, se não for o WhatsApp, vai sinalizar que teve algum erro, enfim. E aí vem a parte de criação da copy, da mensagem que você vai colocar aqui. Adivinha quem a gente vai usar para criar essa mensagem? O nosso agente GPT. Então, eu vou voltar aqui para o nosso navegador. Cadê o nosso navegador, gente? Beleza, a gente está aqui no Neo Vendedor, que foi lá na primeira aula que a gente conseguiu, eu mostrei para vocês como utilizar e tudo mais. Se você pulou essa aula, volta lá e estuda novamente para você entender o porquê que a gente está no Neo Vendedor. Porque lembra ali na planilha, o que eu fiz? Peguei uma lista de 5 pessoas, né, de advogados para vender o meu serviço e vou abordar eles, né, e vou mandar uma primeira mensagem. E aí eu vou contar essa história para o chat, ó. Vamos lá. Eu vou criar aqui basicamente, chat, eu vendo uma implementação de IA para atendimentos de escritório. O que você vai fazer aí, senhor e senhora? Você vai digitar de acordo com o serviço que você vende. Você pode até usar o modelo do prompt que eu estou usando, mas você vai colocar o seu serviço. Por exemplo, você vende, aí você vai colocar o que você vende. Aí vai colocar até mesmo o público, que isso ajuda na copy. Chat, eu vendo a implementação de IA para atendimentos de escritórios. Estou fazendo um disparo em massa de primeira mensagem. Por quê? Não é uma mensagem de follow-up, não é uma mensagem de acompanhamento, é uma mensagem para eu pegar ali o primeiro contato daquela pessoa, de primeira mensagem. Quero que monte um texto para eu usar. Enviei. Quando eu envio, o chat ele começa a buscar o reconhecimento dele, aquela questão da inteligência que a gente colocou, e ele já me manda alguns rascunhos. E ele já pergunta se eu quero ajustar, enfim. Ele criou aqui uma mensagem. Abertura leve e curiosa. Oi, me diz uma coisa rapidinho. O atendimento do seu escritório já tem algum tipo de automação com inteligência artificial? Estou falando de algo que responde clientes, qualifica leads e libera tempo da equipe. Tudo no automático. Quer ver um exemplo na prática? Olha, sensacional. Isso aqui ele perguntou se quer ver um exemplo na prática, porque eu já conversei com essa IA e eu falava para ela, né, que existe um demonstrador, tem como ela usar um demonstrador. Se fizer sentido para você, posso te mostrar como isso já está funcionando em vários escritórios. É simples, rápido, com resultado real. Olha que massa. Então, eu gostei muito dessa mensagem porque ela liga muito ao produto, né? Porque se a pessoa quer um exemplo prático, eu já consigo mandar um demonstrador para ela se encantar com o meu produto. E muito legal, bacana. Vou usar esse texto, mas posso criar outras frequências também. Digamos ali que eu queira um texto mais formal. Você é um vendedor mais sério, um vendedor ali mais old school, vamos dizer nesse sentido. Texto mais formal. Mando para o chat e aí ele já vem com a tonalidade mais formal. Só que qual é o ponto aqui, galera? Primeira mensagem no WhatsApp, você tem que seguir alguns princípios. Primeiro princípio, a mensagem tem que ter algum CTA muito claro, igual ela tem aqui. Ó. Quer ver um exemplo prático? Porque a pessoa consegue responder com sim ou não. Porque se for uma primeira mensagem onde você questiona muito o lead, cara, você vai ter pouca taxa de resposta. Então tenta montar textos pequenos e textos que a pessoa responde com sim ou não. Ou tenho interesse ou não tenho interesse. É mais válido a pessoa ver sua mensagem e falar assim, não tenho interesse, fulano, do que ela ficar ali, muitas vezes, conversando com você e não dar em nada, ou nem ter mesmo te responder. Então, eu gostei dessa mensagem por conta disso, porque ela é leve, ela não traz um gatilho muito forte, e ela é curiosa, né? Porque ela fala assim, ó, tô falando de algo que responde clientes, qualifica leads e libera tempo da equipe. Então, eu achei legal. Só que aí você vai refinar isso aqui. Você vai dar um Ctrl C, igual eu fiz aqui, copiei o texto, e vou voltar lá para a plataforma. Ó, voltar aqui, e vou colocar isso aqui na mensagem 1. Só que aí você tem que dar uma refinada, porque o ChatGPT ele coloca esses travessões. Né? Esses travessões significa que é basicamente uma frase enfática. E aí você pode até colocar no WhatsApp para ser enfático. Né? No WhatsApp, por exemplo, se eu colocar esse tudo no automático com esse símbolo que eu esqueci o nome, com essa
sinalização, essa palavra vai para negrito no WhatsApp, né? Então, se você quiser fazer isso, você pode fazer, fica visualmente mais bonito, fica mais interessante também. Aí você só organiza o texto, ó. Por exemplo, aqui eu quero que esse quer ver um exemplo na prática seja mandado em uma linha diferente, por exemplo, uma linha, duas linhas, igual na conversa do WhatsApp. Aí eu coloco esse espaçamento aqui, é só você dar 2 enters que ele faz também. Nesse nome, no caso, você vai apagar aqui, tá? Porque senão ele vai mandar o nome. Você tem que pegar o oi, aí você vai dar um espaço depois da palavra e clica em nome, porque aí basicamente ele vai colocar ali para chamar a pessoa pelo nome. No meu caso, eu não vou usar, porque eu percebi, ó, que o nome aqui de escritório de advocacia nem sempre é o nome do doutor em específico, que é dono daquele escritório, que é a pessoa que vai me atender. Então, eu vou deixar apenas uma saudação universal. Por exemplo, agora que são 5h23 da tarde. Então, eu vou colocar um boa tarde, vírgula. Beleza. Finalizei isso aqui, eu vou colocar um delay, né? Por que que é importante você colocar um delay? Porque senão vai ficar parecendo que você está mandando mensagem de spam, ou seja, muitas mensagens ao mesmo tempo. Então é importante você colocar um delay ali de segundos, né, de um contato para o outro, para que você evite bloqueio no WhatsApp. E aproveitando esse assunto, vamos voltar aqui para a tela principal para trocar uma ideia com você sobre isso do WhatsApp. O WhatsApp, se você não utiliza uma versão com API oficial, ou uma versão paga ali, ou uma plataforma paga de disparo, pode acontecer de você ter alguns problemas. Por exemplo, fiz um disparo para 1.000 pessoas e meu WhatsApp foi banido. Pode acontecer. Então, o que que eu vou recomendar para você? Se você tem um número de WhatsApp já antigo, use ele. A possibilidade de ter algum banimento é bem menor. Eu cadastrei o número agora, desde com a ideia do curso, estou fazendo isso por agora. Você vai fazer algumas artimanhas para que esse WhatsApp ele tenha um comportamento interessante e não tenha bloqueio. Vai dar certo. Eu faço isso naturalmente no meu WhatsApp e dá certo. Desculpa aí, Mark Zuckerberg. Você vai entrar em grupos de maturação de chip. O que é grupo de maturação de chip? São pessoas que ficam ali conversando no grupo, muitas vezes automações, às vezes elas fazem ligação em grupo só para ter um comportamento humanizado daquele uso daquele WhatsApp. Porque a maior fator de questão de banimento de WhatsApp comum é o quê? É eu mandar muitas mensagens e receber poucas mensagens. Isso mata porque é como se eu estivesse fazendo um comportamento de spam. Então você basicamente faz essa artimanha. Se for um chip novo, entre em grupos, dá uma aquecida, faz algumas ligações. Às vezes você pode pegar, você tem 2 celulares, coloca um celular para ligar para o outro e deixa lá a ligação tocando, só para aquecer aquele chip. É como se você estivesse fazendo o aquecimento. Então a questão de entrar em grupos, fazer ligações, ela já ajuda muito. E dentro lá da plataforma, como eu mostrei, sempre vai usar essa opção de delay e sempre você pode ir trocando a mensagem. Por exemplo, em vez de mandar a mesma mensagem toda vez, usa uma mensagem diferente, usa um texto diferente, que aí você não vai ter estresse. Beleza? Só umas recomendações aí interessantes para você não ter dor de cabeça com isso. E um ponto muito importante, quando eu trabalhava com agência, para fazer isso para agência, eu tinha vários chips, né? Eu tinha pelo menos ali uns 3 chips que eu deixava para caso, por exemplo, um chip 1 caiu, aí tem como recuperar e tal. Só que aí você não quer perder tempo, aí você vai lá e coloca o chip 2, coloca o chip 3, e aí vai fazendo esse rodízio para que você não perca lead. Aí o lead que responde, o lead que você conversa, cara, você já pega número, já anota certinho. Eu vou fazer isso também, vou mostrar como organizar isso para você não ter dor de cabeça. Beleza? Então, vamos lá. Essa vai ser a minha mensagem. Eu vou colocar na opção digitar. Por quê? Na opção digitar é uma forma de você evitar o banimento do chip também. No digitar, ele vai abrir o WhatsApp da pessoa, vai digitar a mensagem. Abrir o WhatsApp da pessoa, vai digitar a mensagem. E aí ele vai fazendo esse trabalho. O que que eu fazia? Porque às vezes você só tem um computadinho. Aí se você colocar essa opção, ele vai estar fazendo essa opção em automático, você não vai conseguir mexer no computador, porque ele vai estar simulando o uso humano. Eu geralmente pegava assim, fora do horário de expediente que eu iria trabalhar. Aí eu já deixava tudo pronto para aquele computador ficar fazendo aquilo. Que aí no dia seguinte, o que iria acontecer? As pessoas que me responderam, eu iria responder. Então, você tem que ter muita estratégia de uso mesmo, para que você não tenha ali prejuízo. Eu quero a opção de colar texto. É recomendado você só usar quando for uma base menor de contatos. No meu caso aqui, que é só 5,
eu tenho certeza que meu chip não cai, se eu colocar a opção colar texto, porque é um chip que eu já uso há muito tempo. Aqui em variável, geralmente é coisas que você pode colocar diferente. A variável geralmente é variável 1, ele vai dar boa tarde, ou uma ótima tarde, e assim ele vai trocando as frases a cada mensagem. Aqui não mexe em nada, porque esse nome, contato a enviar, ele vai puxar dessa planilha, deixa do jeito que está. Agora imaginamos que eu queira mandar uma mídia, que eu queira mandar um arquivo, uma foto. Eu vou clicar aqui ó, em importar, eu vou até pegar alguma imagem de alguma coisa para ficar mais fácil você entender. E aí eu subi, ó. Aí, no caso, ele vai enviar essa imagem no meu disparo também, mas não é o meu caso, então não vou enviar a imagem. Ah, eu quero gravar um áudio, então eu estou gravando aqui, ó. Tá vendo que ele está gravando o áudio? Porque ele vai mandar esse áudio para todos os clientes também, mas não é o nosso caso. Não faça o envio da primeira mensagem para prospecção em áudio. Geralmente não dá certo, porque as pessoas vão receber um áudio de muitas vezes um DDD diferente, de um número diferente, de um número que ele não conhece. Então, mantenha a primeira mensagem em texto, normal assim, que dá mais resultado. Mas também você pode experimentar. Ah, eu quero enviar o texto eu falando em áudio. Também pode ser uma opção. Faz o teste. Às vezes o que não funcionou para mim vai funcionar para você. Perfeito? Vou limpar aqui para não enviar o áudio também. E vamos iniciar aqui toda a parte. Aí tem como adicionar enquete também. Então isso aqui é uma opção muito bacana para você adicionar na sua copy, no seu texto também. Legal. Aqui um ponto importante antes de iniciar o disparo, eu posso adicionar mensagens, ó, tá vendo? Eu consigo adicionar 4, 5, 6, aqui é ilimitado. Aí vai muito da sua criação. E óbvio, você não vai tirar as ideias da sua cabeça muitas vezes. Se você quiser ter um feedback sobre essa situação, você vai voltar lá no nosso amigo Agente GPT. E aí você conta o que você quer falar. Utiliza a opção de você mandar em áudio para o GPT. Você pode falar, olha, GPT, estou querendo fazer isso, 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 isso. Qual é a sua opinião? Como ele já tem ali um histórico de abordagens comerciais, ele vai te dar uma opinião bem sincera, vai falar se vai funcionar, se não vai dar certo e aquela coisa toda. Massa? Então vamos iniciar. Quando eu clico em iniciar, vai acontecer uma coisa aqui no meu computador, que é basicamente ele pedir para eu conectar um WhatsApp. Por isso que ela vai ficar piscando a sua tela. Basicamente, não se assuste, ela está fazendo as ações por você. E aí ele pede para eu conectar o meu WhatsApp, né? Eu vou pegar aqui então o meu WhatsApp, vou pegar o WhatsApp que eu já uso para esse tipo de trabalho, dispositivos conectados, conectar dispositivo e vou aqui conectar meu WhatsApp web neste navegador. Quando eu faço isso, ele já vai começar a fazer o trabalho dele sozinho. E aí é o momento que eu vou lá, tomo um café, faço o que eu quero, não estou em expediente e a prospecção está sendo feita. Aí o que vai acontecer? Ele vai fazer essas mensagens, vai conversar com as pessoas e aí no dia seguinte ou horas depois que ele terminar essas abordagens, eu volto a trabalhar. Tá vendo aqui? Ele abriu o contato do cliente, tá digitando ali o número, né? No caso, tá digitando a mensagem que a gente customizou, como se fosse humano, mas eu não tô fazendo nada. Eu vou até mostrar minha mão, porque senão depois vocês vão falar que eu tô mentindo. Tá ali digitando. Olha, ele já enviou a primeira, tá enviando a segunda. Olha, ó, e eu coloquei em linhas diferentes. Pronto, um contato já foi. Não tive nenhuma ação humana. Aí o que ele vai fazer agora? Ele vai pro próximo da lista. Beleza? Ele volta para a tela do WhatsApp normal e vai buscar o novo contato, sem eu precisar adicionar ele, porque se eu tivesse que adicionar, aí também seria meio cansativo, né? Então ele já pega ali. Por que ele está demorando? Porque a gente colocou um delay, 14 a 12 segundos. E aí ele está fazendo novamente o mesmo trabalho. O quanto diz que isso vai ser efetivo ou não? O quanto mais qualificado for a minha sugestão de pesquisa, né? Então, vou deixar aqui como exemplo esse ponto. Deixa eu parar aqui, porque não é o meu caso de mostrar isso agora. Feito. Então, eu vou fazer isso em larga escala e vou deixar a prospecção comendo. Beleza? Então, essa aula foi sobre a questão de pesquisa de CNPJ. A próxima aula eu vou ensinar a pesquisa Maps. Então, né, não é nem o site pesquisa Maps. É basicamente essa aba aqui do Google Maps, para não confundir, tá? Então, imagine lá o Google Meu Negócio.
né? Que você queira vender. Ah, eu quero vender gestão de tráfego para a empresa do Google. Quero vender social media. Quero vender, enfim, o que você tiver aí. Você vai vender mais, porque eu vou te ensinar a pegar a tabela, ao invés de fazer aquele rolê de abrir o Google, pegar o nome da empresa, pegar o número do contato, abordar a empresa, e aí depois você que vai ver a prospecção. Tudo isso vai ser feito de modo automático. Fechou, rapaziada? Então, te vejo na próxima aula.